durante neste ponto, tem a intenção que isto é um ato de gestão da própria Câmara, mas que tem pormenores que, do ponto de vista, no ato da discussão e durante a discussão, foram aqui colocados, que não quisemos votar contra, para dar então esse tal benefício da dúvida do que é que se pretende relativamente a este Congresso. Daí o Partido Socialista ter-se vestido e esperará para ver o futuro. Está feita a declaração de voto. Vamos passar ao ponto... peço desculpa, Sr. Vereador Nuno Botelho. Presidente, nós vamos apresentar uma declaração de voto, como aliás o vereador já tinha dito, prescrito. Muito obrigado também. Vamos passar ao ponto 4. Proposta 73 para aprovar o recrutamento de um trabalhador em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Pronunciar intervenções. Não há intervenções. Vamos passar à votação. Ponto 4, proposta 73. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 5, proposta 74, para aprovar a ratificação da formalização do protocolo celebrado entre o município de Loures e a Interfundo de Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário. Intervenções? Sra. Vereadora Sónia Paixão. Sr. Presidente, relativamente a este ponto, gostaria só de, em primeiro lugar, ver clarificada uma questão. Tudo o que consta, portanto, o que está levantado no auto de vistoria que constitui anexo ao protocolo, será suportado pela entidade. Isso era uma das primeiras questões que gostaria de ter a certeza para clarificação deste assunto. Depois, quanto ao polidesportivo e ao centro de dia, relativamente ao centro de dia, eu já tive a oportunidade de, em reuniões de Câmara anteriores, ter colocado a questão sobre a sua gestão, se o município já tinha pensado como é que iria efetuar, e coloco hoje também a mesma pergunta relativamente ao pavilhão desportivo. Se o município já tem concretizado uma proposta também para a gestão do pavilhão desportivo. Sr. Vereador, quanto à gestão dos espaços, estamos a ponderar as hipóteses possíveis, mas ainda não temos, nem em relação a um nem em relação ao outro, uma proposta para apresentar. Quando for oportuno, discuti-la-emos na Câmara. Quanto à primeira questão, vou passar ao Sr. Vereador Tiago Matias. Só clarificar que relativamente a este calcionamento destes trabalhos, estes trabalhos naturalmente são da responsabilidade do urbanizador, dizer que este processo em si contempla um vício administrativo a nosso ver, porque devia ter sido um loteamento e não um processo de licenciamento. Não estaríamos nós aqui a necessitar de calcionar obras da responsabilidade do urbanizador. Portanto, este processo já de início vem ferido, a nosso ver, desse problema administrativo, devia ser um loteamento, como já disse, não necessitávamos nós estar aqui a defendermos no ponto de vista das obras que o urbanizador carece de executar por força dos trabalhos que tem que fazer no âmbito das infraestruturas e, portanto, é isso que está em jogo, é terminar as obras e calcionar as obras da responsabilidade do urbanizador. Sr. Vereadora, faz favor, Sónia Paixão. Sr. Presidente, agradecer o esclarecimento dado pelo Sr. Vereador Tiago Matias. Deixar só a preocupação da bancada do Partido Socialista relativamente à gestão, em primeiro lugar, do centro de dia, porque nós sabemos que é uma resposta social tão importante para o nosso Conselho e, em particular, para a freguesia onde se insere, a União de Freguesias Moscavide e Portela, e que já também dissemos nesta Câmara, com uma das maiores taxas de envelhecimento do Conselho de Loures e, portanto, a sua gestão e abertura ao funcionamento creio que urge que seja feita, do mesmo modo em que já entrou em funcionamento o centro de saúde, o centro de dia seguidamente como ordem de prioridade e não menosprezando, como é óbvio também, a instalação desportiva que também ali, segundo consta da documentação, os 3 equipamentos estão concluídos, faltando apenas estas obras que hoje estão aqui elencadas e que, portanto, dentro em breve poderiam estar os 3 disponíveis à utilização e ao usufruto das populações. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vamos então passar à votação deste ponto. Ponto 6, proposta... Peço desculpa. Ponto 5, proposta 74. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, proposta 75. Trata-se de aprovar o aditamento ao protocolo celebrado entre o município de Loures e a rodoviária de Lisboa relativo ao serviço de transporte coletivo urbano de Moscavide. Sr. Vice-Presidente, quer apresentar o ponto? Faz favor.
Sr. Presidente, dizer que esta proposta vem no sentido de resolver um problema que, digamos, foi de alguma forma criado pela abertura, digamos, um bocadinho extemporânea do Centro de Saúde, não que ele não fosse necessário, mas porque ocorreu de forma, digamos, não totalmente coordenada com a Câmara Municipal. E, obviamente, é necessário agora resolver o problema do transporte dos utentes para o Centro de Saúde. Não tem que ser necessariamente a Câmara Municipal a fazê-lo. Entendemos, no entanto, que dispõe de um instrumento que existe na zona, que é exatamente o serviço Rodinhas. Ele podia dar, durante um período experimental, que aliás está claramente explicitado na proposta que hoje trazemos à Câmara, qual é a resposta útil e necessária, sendo que neste momento estamos a discutir com a Rodoviária de Lisboa, de algum tempo a esta parte, o serviço a este equipamento de saúde através de carreiras regulares da própria Rodoviária de Lisboa. O que, aliás, também passará, num dos casos, pelo menos, a acontecer a partir também da manhã e de forma coincidente com o Rodinhas. Há, no entanto, outro conjunto ainda de carreiras que, neste momento, estamos a discutir com a Rodoviária de Lisboa, porque há, naturalmente, questões de ordem até logística, no que tem que ver, digamos, com o percurso e com as características do percurso que carecem de alguma ponderação por parte daquela entidade. Mas a nossa intenção é, digamos, o Serviço de Rodinhas vem aqui desempenhar um papel que é de resposta imediata. A prazo, tem que haver respostas para além do Serviço de Rodinhas, nomeadamente do Serviço de Transportes Públicos a esta zona e das carreiras regulares da Rodoviária de Lisboa, porque são essas que têm que cumprir essa importante função, que é assegurar aos cidadãos que se deslocam neste espaço geográfico o acesso a um equipamento que tem a maior importância nas suas vidas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se há intervenções. Sr. Vereador Ricardo Lima, faz favor. Sr. Presidente, em primeiro lugar, é com enorme satisfação que o Partido Socialista verifica esta proposta aqui hoje, depois de apresentada a moção que ainda hoje, que transitou da passada reunião de Câmara para hoje, é com satisfação que o PS vê a sua proposta aqui hoje votada e que foi ao encontro, a Câmara vai ao encontro da proposta apresentada pelo Partido Socialista. Em segundo lugar, Sr. Presidente, concordo na íntegra com a última intervenção do Sr. Vice-Presidente. O Rodinhas não substitui a carreira regular. É necessário realmente continuar as negociações no sentido que a carreira regular passe por aquela zona, até porque temos que verificar o número de freguesias que aquele CATOS abrange, que são várias, desde o Prior Velho, Badela, por aí fora, e que é a necessidade, que há com certeza a necessidade da carreira regular passar também ali, e isto uma coisa não substitui a outra. Como também ficaremos na expectativa, até que este, e conhecendo e sabendo todos nós o sucesso que tem sido o Rodinhas na União de Freguesias Moscavide e Portela, que este não seja apenas um período experimental e que dê continuidade, porque também para aquela União de Freguesias a carreira regular não é, com certeza, também por motivos de custos, não substitui o Rodinhas. E, nesse sentido, congratulamos mais uma vez a proposta aqui apresentada e reafirmamos aquilo que dissemos, que há necessidade de continuar as negociações no sentido que a carreira regular também passe por aquela via para salvaguardar outras freguesias que também são abrangidas por aquele centro de saúde. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo Lima. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer só, em acréscimo àquilo que já tive a ocasião de dizer, que o serviço Rodinhas vai ter este período experimental para podermos aferir exatamente da procura, da necessidade e por aí fora. Não porque se tenha a ideia de que ele deve existir apenas durante 2 meses e depois a seguir acaba. Não é disso que se trata. Portanto, aquilo que está neste momento em equação é exatamente o conhecermos qual é a procura que o serviço tem, vermos quais são as horas em que é mais procurado, eventualmente, digamos, diminuir ou aumentar a frequência. Portanto, é essa ponderação que se irá fazer nos tempos mais próximos. No que tem que ver com o serviço público de transportes em relação àquela zona, tive a ocasião de dizer na minha intervenção há pouco que uma das carreiras, de acordo com a informação que dispomos, fornecida pela Rodoviária de Lisboa, passará a existir a partir da manhã e de forma coincidente com o Rodinhas, e que, obviamente, este trabalho de pôr o Rodinhas a funcionar a partir da manhã não se deve apenas à moção apresentada pelos vereadores do Partido Socialista, que naturalmente tem mérito, não é isso que está em causa. Aliás, tivemos a ocasião de a votar unanimemente, porque ela corresponde, obviamente, a uma necessidade absolutamente sentida, mas também corresponde àquilo que vinha sendo já o trabalho desenvolvido por parte da Câmara Municipal, de contacto, nomeadamente, com a Rodoviária de Lisboa, e que, obviamente, só isso é que torna possível que, a partir exatamente da manhã, seja possível o serviço estar efetuado, porque não seria, com certeza, neste espaço de tempo que vai de hoje até amanhã, que iríamos pôr e montar este serviço à disposição da população. Disso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Ricardo Lima, faz favor. Sr. Presidente, 2 situações. Em primeiro, é apenas uma questão que tem a ver com qual é o número da carreira que, a partir da manhã, se é 308, creio que sim, não, só para sabermos qual
qual é o número de carreira que a partir da manhã entrará também em funcionamento em conjunto com Rodinhas. Em relação à última intervenção, dizer apenas um aspecto que considero importante e que até no próprio processo está mencionado. Toda a documentação que envolve este processo que aqui hoje está a ser votado e o início das negociações para que esta situação viesse a acontecer e que, neste caso, que entre em funcionamento amanhã, apenas se iniciou no dia 11. A reunião de Câmara foi no dia 4. Não posso interpretar a outra situação, a não ser que foi a proposta do Partido Socialista que desenvolveu esta situação. Sr. Vereador, na reunião em que essa moção foi apresentada, foi dito pelo Sr. Vice-Presidente que estavam já conversações a decorrer e, portanto, quer dizer, ninguém tira o mérito à proposta do Partido Socialista. Agora, também não queiram fazer de nós uns inertes que aqui estamos sem fazer nada. E peço também um pouco de compreensão para os exageros em algumas afirmações. Portanto, o Partido Socialista suscitou, e muito bem, uma necessidade importante para aquele equipamento. Foi pedido na reunião anterior que se suspendesse a votação da moção porque havia conversações em curso com a rodoviária e precisávamos de ver como é que se iam concretizar. Hoje foi votada a moção por unanimidade. Está aqui o ponto que consubstancia essas alterações. Penso que é razoável que todos fiquemos satisfeitos com este resultado, que é o que beneficia as populações. Sr. Vereador, ainda quer intervir? Faz favor. Sr. Presidente, e com certeza estamos todos satisfeitos. Sr. Presidente, na passada reunião de Câmara, dia 4/2, o ponto do Rodinhas transitou para esta reunião porque existia negociações com a rodoviária para a carreira Regovar, não Rodinhas. Foi dito até, e está em ata, está escrito, foi dito até, e está em ata, e está escrito, e podemos solicitar a gravação dessa mesma reunião para o Sr. Vice-Presidente, está escrito que um dos motivos que fez adiar este ponto foi se a negociação com a rodoviária corresse bem para a carreira Regovar, poderia até não ser necessário a alteração de Rodinhas. Porque tinha um custo financeiro para o município. Isto foi dito na passada reunião por Sr. Vice-Presidente e não pode desmentir o que eu estou a dizer. Nesta matéria, a situação, houve realmente por parte, sim, da Câmara, uma mudança de opinião. Sim, houve uma mudança de opinião, porque o Sr. Vice-Presidente, na passada reunião de Câmara, volto a referir, disse que se as negociações com a rodoviária para a carreira Regovar chegassem a bom porto, que não fazia sentido o Rodinhas e que por isso transitava para a próxima reunião de Câmara, que é hoje. Agora já são as duas em simultâneo. O que nós concordamos. Sr. Presidente, nós concordamos com a carreira Regovar, pelos motivos que há pouco elenquei, e concordamos, porque até apresentámos essa proposta, com o Rodinhas. Agora, não podemos dizer que a Câmara tinha em cima da mesa o Rodinhas, porque não o tinha, e o processo em si é claro em relação a essa matéria, que inicia todas as negociações no dia 11, mas existem as gravações da última reunião de Câmara e as atas da última reunião de Câmara, que eu desde já a solicito para na próxima reunião de Câmara possamos aqui esclarecer em relação a se alguém está aqui a dizer alguma inverdade ou não. Sr. Vereador, eu vou já dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, com certeza vai esclarecer, mas o Sr. Vereador já respondeu à sua própria pergunta, porque disse que o que foi dito era que podia até não ser necessário o Rodinhas, o que quer dizer que essa possibilidade também estava em cima da mesa. Portanto, a sua intervenção é uma contradição nos seus próprios termos. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu a assistir a esta conversa e a este argumentário todo, quase que fico com a ideia que mais importante do que o Serviço de Rodinhas passar a funcionar a partir da manhã para servir os utentes ao Centro de Saúde de Moscavide, e CATOS e outra infraestrutura de saúde existente, é a paternidade que o Partido Socialista reclama em relação a esta proposta, como se tivesse sido o Partido Socialista a concretizar a negociação com a rodoviária de Lisboa e a trazer a proposta à reunião de Câmara, coisa que obviamente não foi. Sr. Vereador, na reunião de Câmara passada, aquilo que eu tive a ocasião de lhe dizer aqui é que nós estávamos a negociar com a rodoviária de Lisboa. Não era eu que estava a negociar com a rodoviária de Lisboa, era eu e os técnicos do Departamento de Obras Municipais, exatamente
nomeadamente, digamos, a passagem de um conjunto de carreiras regulares para fazerem serviço ao centro de saúde, que continuamos exatamente empenhados em que façam esse serviço, subsistindo ainda questões de ordem técnica que é preciso resolver. Mas, ao Sr. Vereador, respondendo a uma questão, que é porque o Sr. Vereador parece duvidar sistematicamente daquilo que se lhe diz na reunião de Câmara e pôr em dúvida a bondade ou até a veracidade dos argumentos de quem está deste lado desta bancada, dizer ao Sr. Vereador que a carreira de que a rodoviária diz que terá condições para poder passar a funcionar a partir da manhã é a carreira 308. Há 9 carreiras, que se o Sr. Vereador quiser, eu lhe posso dizer uma por uma quais são, que estamos a tentar fazer passar no Centro de Saúde de Moscavide, porque, na nossa opinião, é absolutamente essencial para o bom serviço dos utentes. E não tem que ser a Câmara Municipal, às expensas suas, a suportar aquilo que deve ser uma obrigatoriedade das operadoras que têm que prestar um serviço público às populações. Nós vamos aqui decidir o Rodinhas, tem um custo económico associado. Não o lamentamos, achamos que é importante. Desde logo por uma questão de ordem social. É que eu não sei se o Sr. Vereador sabe, mas, digamos, os bilhetes do Rodinhas são obviamente mais baratos do que o serviço que a rodoviária irá cobrar. Porque a rodoviária, em algumas destas carreiras, neste percurso exatamente, vai cobrar 2,25 €. 2,25 €. Portanto, e nós estamos empenhados em discutir com a rodoviária todo este lote de questões. Mas estamos mesmo empenhados e estamos a discutir. Não estamos a inventar uma história para trazer aqui à reunião de Câmara, Sr. Vereador. Nós aquilo que estamos a tentar resolver é um problema das populações. Assumimos-lo na semana passada, que já estava em tratamento, há 15 dias, que já estava em tratamento. E hoje aquilo que se trouxe aqui é exatamente a resolução desse problema. Para uma fase inicial. Sr. Vereador, e muito mais importante, seguramente, do que a questão da paternidade ou da maternidade, do acesso, em termos de serviço de transportes públicos, rodinhas ao centro de saúde, é que as pessoas possam, de facto, lá chegar. Assim como estamos a tentar resolver outros problemas neste momento. Este protocolo visa exatamente criar condições para que também outros problemas associados ao funcionamento daquele equipamento se possam resolver. Não conseguiremos fazer é de uma assentada só. Mas eu gostava de chamar aqui a atenção para um outro problema associado aqui à urbanização do Oriente, que me parece ser da maior importância. É que vamos ter seguramente, Sr. Vereador, em próximas reuniões deste órgão, a oportunidade de discutir as condições em que foram combinadas, as condições que foram, de facto, combinadas em relação à execução destes 3 equipamentos na urbanização do Oriente. O programa dos equipamentos, as respostas que eles dão ou não dão, as necessidades das populações e a forma como tudo isto foi tratado. Havemos de voltar a trazer aqui à Câmara para discutirmos em profundidade como é que isto foi tratado no passado e os problemas que foram transportados pelas más decisões tomadas no passado em relação ao presente e ao futuro destes 3 equipamentos. E nessa altura faremos o balanço de quem é que tem atitudes responsáveis e quem é que, digamos, passa por cima dos problemas como se nada tivesse a ver com eles. Havemos de ter oportunidade disso. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Ricardo Lima. Sr. Presidente, com certeza teremos toda a oportunidade para discutir esse tema no futuro e estaremos cá para o fazer com toda a abertura. Sr. Presidente, eu apenas esclareci aqui ao início, porque não é uma questão de paternidade ou maternidade, é uma questão que foi dito aqui, depois da minha primeira intervenção, que já existia negociações em relação a Rodinhas. Desculpe, mas isso não é verdade, e eu afirmei-o aqui que não é verdade. E não é verdade porque o próprio processo em si o diz, e quem o disse, que não existia, que provavelmente nessas negociações com a rodoviária, que para a carreira regular corressem bem, não existiria a necessidade do Rodinhas, não fui eu que o disse, foi o Sr. Vice-Presidente na passada reunião de Câmara. Tive também a oportunidade, e volto a fazer, a congratular com as negociações existentes, sobretudo para aquela que já está concretizada, que tem a ver com a 308, e esperamos, com certeza, que ambas as restantes tenham sucesso, como teve esta, a 308. Isto não tem a ver com questão de maternidade nem paternidade. Tem a ver com falar claro e verdade em relação ao aspecto que está aqui a ser votado. Porque o que nós defendemos é, em simultâneo, a carreira regular com o Rodinhas. E muito bem, a Câmara fez essa apresentação aqui hoje, nomeadamente já com a alteração da carreira 308. E que felicitámos desde a primeira hora em relação a essa matéria. Sr. Vice-Presidente. É a terceira vez que o Sr. Vereador Ricardo Lima a falar de falta à verdade da nossa parte em relação à negociação com a rodoviária de Lisboa. E eu gostava que o Sr. Vereador concretizasse
Porquê é que afirma que não havia negociações à data da reunião de Câmara? É porquê? Porque o despacho do vereador sobre a proposta que hoje traz à Câmara apenas é de dia 11? O Sr. Vereador quer dizer que antes disso não houve contactos? Ou, digamos, têm que ser adicionados ao processo os relatos das conversações que houve por telefone, em contactos, em reuniões com a Rodoviária de Lisboa? Já agora, para concretizarmos, porque eu não gosto de ser acusado de faltar à verdade pelo Sr. Vereador pela terceira vez consecutiva. Portanto, eu gostava de perceber exatamente porque é que o Sr. Vereador diz que não é verdadeira a afirmação de que já havia anteriormente contactos com a Rodoviária de Lisboa. Sr. Vereador Ricardo Lima, penso que quer intervir. Faz favor. Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu volto a referir aquilo que disse ao início. A questão da negociação em relação ao Rodinhas foi aquilo que eu referi desde a primeira hora. O que eu falei, que não existia negociação, foi referente ao Rodinhas. Volto a reafirmar. Em relação às restantes carreiras, não me ouviu dizer que não existia negociação alguma. Se olhar para o processo em si, na prática não existia, mas já agora, Sr. Vice-Presidente, já agora, solicitava toda a documentação referente às negociações existidas antes do dia 12. Antes, neste caso, do dia 11. Já agora que existiu, eu não estava a duvidar, nem nunca duvidei, em relação a essa matéria. O que eu referi-me desde a primeira hora foi em relação ao Rodinhas. Às negociações referentes ao Rodinhas e não à carreira regular. Não vale a pena misturar aqui as duas situações, que eu distingui muito bem as duas situações. Sr. Vereador, mas o Sr. Vereador acha que havia conversações, e já havia até antes da abertura do Centro de Saúde com a rodoviária, em que não se via todo o panorama de possibilidades possíveis? Acha que, da parte do Executivo da Câmara e da rodoviária, somos tontos de não estar a ver todas as hipóteses em cima da mesa? E só depois do Partido Socialista ter falado na moção no Rodinhas é que nos lembramos que isso podia ser uma hipótese? Mas, quer dizer, há coisas que de facto ultrapassam um bocadinho os limites. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, o Sr. Presidente já deu resposta, obviamente, em relação a esta matéria. Creio que, de facto, o Sr. Vereador não deve, com certeza, estar à espera que eu lhe forneça alguma escuta telefónica que tenha sido realizada em relação aos contactos com a Rodoviária de Lisboa, porque uma parte disto foi tratada, obviamente, por telefone. Quem sabe de escutas telefónicas não é nesta bancada. Em outras bancadas é que sabe muito de escutas telefónicas. Portanto, Sr. Vereador, havia negociações, estava-se a discutir com a Rodoviária de Lisboa, que, aliás, é a mesma entidade que trata do Rodinhas. Que trata exatamente do Rodinhas. Portanto, aquilo que estávamos a fazer é encontrar soluções que vão no sentido de diversificar o serviço ao Centro de Saúde, coisa que se concretiza a partir da manhã com o Serviço de Rodinhas e com uma carreira regular. E há, pelo menos, mais 8 carreiras regulares que neste momento temos em discussão com a Rodoviária de Lisboa a possibilidade de poderem vir a fazer serviço a este espaço do Centro de Saúde. Resolvidos que estejam algumas questões que têm que ver com a própria infraestrutura viária, com o sentido de trânsito, que não, digamos, e com as ruas que neste momento não estão completamente concluídas, não estão entregues pelo urbanizador, e compreensivelmente, porque obviamente a Câmara não aceitará em qualquer circunstância que lhe entreguem coisas que não estão concluídas, e por aí fora. Portanto, e é nisso que estamos empenhados e continuamos a trabalhar. Eu não consigo perceber esta necessidade que o Sr. Vereador tem de, porventura, ir exibir para Moscavide, a correr, que fomos nós que trouxemos os Rodinhas para o Centro de Saúde. Sr. Vereador, aquilo que de facto vai acontecer a partir da manhã é que só acontece porque esta Câmara Municipal, no conjunto das forças políticas que compõem a Câmara, estiveram de acordo hoje em deliberar no sentido em que deliberaram. Portanto, e, obviamente, que a partir da manhã haverá um serviço à população. Já disse ao Sr. Vereador que ninguém lhe retira o mérito em relação à moção que a devido tempo apresentaram. Agora, não podem, obviamente, fazer disso cavalo de batalha e achar que os senhores são a única entidade capaz de resolver este problema. Até porque quem tem a capacidade executiva de formular propostas, de negociar, etc., é o Executivo, é quem está deste lado da bancada. E foi exatamente o empenhamento das pessoas que estão deste lado da bancada, independentemente da abertura extemporânea deste equipamento de saúde, que tornaram possível que, a partir da manhã, haja serviço de transportes públicos ao equipamento. E escamotear isto é, isso sim, faltar à verdade. Escamotear isto é, isso sim, tentar falsear a verdade e tentar criar uma imagem que não se tem, de facto, na realidade e no terreno. Diz, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Mais intervenções? Sr. Vereador Ricardo Leão. Sr. Presidente, só uma nota que é assim. Eu, quando falei, há bocado abordei a questão do vereador Fernando Costa, e o Sr. Presidente reprimiu-me logo imediatamente. Não gostei da atitude quando o Sr. Vice-Presidente falou sobre as escutas, que havia outra bancada que era mais perita em escutas telefónicas, e o Sr. Presidente riu-se. E, portanto, das duas uma, ou o Sr. Vice-Presidente concretiza o que queria dizer, ou então faz o mesmo que fez a mim na última, que tive que retirar aquilo que disse. Em que é que ficamos? Que é para depois gerirmos o resto da reunião de Câmara para saber se, de facto,
Porque isto é assim, se há dois pesos e várias medidas, ou como é que é isto. Portanto, não consegui perceber bem o que é que quis dizer, o que é facto que o Sr. Presidente da Câmara riu-se, e eu quero então que o Sr. Vice-Presidente então diga o que é que quer dizer com escutas telefónicas e com responsabilidades e etc. Segunda nota, só para eu perceber então o Sr. Presidente da Câmara, e já agora o Sr. Vice-Presidente que me diga. Eu já não percebo então, é uma coisa. Na última reunião de Câmara, a pedido do Sr. Vice-Presidente, foi pedida para adiar a moção do PS. Por que razão, então, afinal? Qual foi a razão que foi pedida ao PS para fazer o adiamento da moção? Que eu agora, entretanto, perdi. Sr. Vice-Presidente. Sr. Presidente, começando pela última, foi pedido aos vereadores do Partido Socialista para manter em ordem do dia esta moção que votámos há pouco, favoravelmente, recordo, e por unanimidade desta Câmara Municipal, porque estávamos em negociações com a Rodoviária de Lisboa que haveriam de permitir, digamos, na nossa opinião, conseguir que várias carreiras servissem o serviço de saúde, carreiras regulares da Rodoviária de Lisboa. O número daquelas que até ao momento foi possível conseguir é muito escasso. É uma carreira, em bom rigor. Portanto, daí ter que se ir para uma outra solução, que é exatamente a solução Rodinhas. E aquela que se conseguiu até ao momento fazer com que passasse na área do centro de saúde, não é aquela que mais convém ao interior de Moscavide, pelo seu percurso. Daí, exatamente, de trazer-se a proposta de Rodinhas. Foi essa a razão, Sr. Vereador. É tão simples quanto isto. Se fosse possível que todas as outras que eu há pouco disse que estamos a negociar, mas que até ao momento ainda não conseguimos concluir a negociação com a Rodoviária de Lisboa, passassem no centro de saúde, não seria necessário o serviço de Rodinhas, que, como é evidente, tem um custo económico associado. Portanto, e foi essa a razão, a única e exclusiva razão, porque na anterior reunião se solicitou, digamos, a manutenção em ordem do dia. Sobre a questão das escutas telefónicas, é muito simples, Sr. Vereador. O Sr. Vereador sabe que nos últimos anos tem sido sistematicamente frisado, ou tem sido sistematicamente referido na comunicação social, que pessoas pertencentes a determinado tipo de partidos têm estado envolvidos em casos de escutas telefónicas. E de certeza que não é na bancada da CDU, ou na força política que está nesta bancada, mas noutras, que as referências têm sido feitas em relação à existência de escutas telefónicas, etc. E isso não significa que eu esteja a acusar os senhores vereadores de estarem envolvidos em nenhum processo em que tenham sido escutados telefonicamente. Nem faço ideia quais são as escutas que se fazem ou deixam de se fazer neste país. Mas tenho a certeza que pessoas dos partidos que estão em algumas destas bancadas estiveram associadas a processos associados a escutas telefónicas. É essa a única razão. Mas não são os senhores vereadores, porque isso eu, de facto, não me lembro de ter ouvido falar na comarca de Aveiro de nenhum processo em que os senhores tivessem sido referenciados. Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador Ricardo Lima, eu vou-lhe dar a palavra, mas acho que devíamos... Só um bocadinho. Peço que concretizemos agora as últimas intervenções para passarmos à votação do ponto. Sr. Vereador Ricardo Leão, penso que quer falar primeiro. Presidente, eu, tendo em conta a forma como o Sr. Presidente está a conduzir esta reunião, tendo a forma como foi repreendido, e tendo em conta aquilo que o Sr. Vice-Presidente, e nem sequer uma repreensão houve, eu vou abandonar a reunião de Câmara. Obrigado, Sr. Vereador. Vamos então passar... Sr. Vereador Ricardo Lima, faz favor. É para informar que, neste caso em concreto, porque aquilo que aqui aconteceu nesta última intervenção, se fizermos a analogia a recentes intervenções do Sr. Presidente em relação a algumas posições aqui tomadas, e bem, compararmos com aquilo que agora aqui aconteceu, o Sr. Presidente deixou caminhar isto num sentido que não o deveria ter deixado, é a nossa opinião. Finalizando, solicito desde já a cópia da ata que devemos estar a receber, da ata anterior, onde precisamente está a intervenção do Sr. Vice-Presidente com tudo aquilo que eu há pouco referi e que o Sr. Vice-Presidente acabou por dizer agora também diretamente, contrariando-se com intervenções anteriores. Sr. Vereador e Srs. Vereadores, o Sr. Vice-Presidente referiu-se e explicou claramente que não havia nenhuma intenção de atingir deliberadamente os vereadores da bancada do Partido Socialista, e há pouco eu até entendi devidamente a intervenção do Sr. Vereador Ricardo Leão, que também não era para ofender pessoalmente o Sr. Vereador Fernando Costa, e daí que lhe tenha pedido corrigir. Lamento muito que o Partido Socialista esteja a aproveitar uma situação destas, uma deliberação destas, para procurar aqui uma vitimização que não tem qualquer sentido. Não tem
qualquer sentido. E lamento que não tenham sequer a memória da forma como, quando eram maioria, tratavam aqui os vereadores da oposição e os membros da Assembleia Municipal. Lembro-me bem de algumas das reuniões que aqui ocorreram nesta mesma sala. Portanto, independentemente de ninguém ser perfeito na condução dos trabalhos, ainda temos muito crédito para o resto do mandato em relação ao que aconteceu em mandatos anteriores. Vamos então passar à votação do ponto 6, proposta 75. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovada por unanimidade com a ausência dos senhores vereadores do Partido Socialista. Proponho agora que votemos em conjunto os pontos 7, 8, 9 e 10, propostas 76, 77, 78 e 79, para aprovar isenções pela utilização de equipamentos municipais, à Companhia de Dança Contemporânea de Sintra, à Associação de Condóminos do Real Forte, à Junta de Freguesia de Loures e ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Valfigueira. Pergunto se há intervenções. Não há. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Foram aprovadas as propostas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 11, proposta 80. Trata-se de aprovar a transferência de verba para o CCD, Centro de Cultura e Desporto, do pessoal da Câmara e Serviços Municipalizados, referente ao ano de 2015. Sr. Vereador Nuno Botelho. Eu não consigo ouvi-lo. Pedia às pessoas que estivessem atrás de mim que se calassem. Está bem? Vou repetir então. É o ponto 11, proposta 80, para aprovar a transferência de verba para o CCD, referente ao ano de 2015. Ponto 11. Há intervenções? Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a proposta. Passamos ao ponto 12, proposta 81, para ratificação das avaliações de desempenho das unidades orgânicas atribuídas no ano de 2013. Senhores vereadores, há intervenções? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 13, proposta 82, para aprovar a doação de mobiliário à União das Freguesias de Santiria de Azóia, São João da Talha e Bobadela. Intervenções? Não há intervenções. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade, com a ausência dos vereadores do Partido Socialista. Passamos agora ao ponto 14, proposta 62, para aprovar o início, tipo e peças do procedimento para a aquisição da pólice de seguro. Como os senhores vereadores sabem, vou dar a palavra ao Sr. Vereador António Pombinho para explicitar a informação que foi dada sobre esta matéria. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi distribuída à Câmara uma informação do Sr. Diretor do Departamento de Gestão e Modernização Administrativa relativamente aos procedimentos e, tentando fazer uma síntese muito curta, dizer que a Câmara Municipal de Loures tem contratos com serviços de corretagem, com empresas de corretagem desde 2000, face à complexidade da carteira de seguros que tem e a necessidade, portanto, de ter um apoio especializado na sua gestão. Em 2012 houve um procedimento por ajuste direto, através do qual foi possível contratualizar com um agente de seguros este serviço a partir de 1 de março de 2013, apesar de o contrato ter sido assinado alguns dias depois desta data de 1 de março, e por um período que coincide com o contrato em vigor ainda até o próximo dia 28, e, portanto, já nesta altura, anteriormente à assinatura do contrato, esta empresa apoiou a Câmara Municipal na elaboração de todos os documentos pré-contratuais relativamente ao concurso que então foi feito para a carteira de seguros da Câmara Municipal. Em 2014, face à insatisfação com o serviço prestado com o referido agente e insatisfação quer dentro do serviço gestor da carteira, mas nomeadamente dos outros serviços que utilizavam, digamos, os serviços prestados por este agente e também, por exemplo, das associações de bombeiros que manifestaram sucessivamente à Câmara Municipal a necessidade de alterar a situação, já que a empresa não dava resposta às necessidades de uma gestão correta da carteira. Portanto, face a isso e depois de contactada formalmente esta empresa, foi decidido por mim resolver o contrato com a data de 28 de maio de 2014, sendo que a partir daí a gestão da carteira de seguros foi feita diretamente pelos serviços municipais.
passámos a ter necessidade, digamos, de ter outra empresa prestadora de serviços e, tal como está descrito na informação, a opção foi, digamos, trabalhar com uma equipa que tinha dado provas no relacionamento com a Câmara Municipal de ser uma equipa competente e, portanto, fizemos um procedimento de ajuste direto que terá efeito a partir do dia 1 de março de 2015 com essa equipa e, nomeadamente, com a empresa onde essa equipa está a prestar serviço. Portanto, a exemplo do que aconteceu no passado, esta empresa colaborou com a Câmara Municipal na definição, na elaboração dos documentos para o lançamento do concurso. Como sabemos, digamos, o concurso por 17 meses ficou deserto, pelas razões que, digamos, foram distribuídas anteriormente à Câmara, e exemplo do que aconteceu em mais de uma dezena de outros processos, também com municípios e com grandes empresas públicas e privadas, com grandes empresas públicas, peço desculpa, digamos, no mesmo período de tempo, e, portanto, aquilo que fizemos foi, digamos, um concurso urgente que foi possível adjudicar pelo Sr. Presidente recentemente e que entrará em vigor no dia 1 de março e isto, aquilo que se coloca hoje, e voltando e recentrando naquilo que está hoje proposto à Câmara, é, digamos, o procedimento para o lançamento de um concurso pelo período de 13 meses para que, depois deste período, possamos fazer um concurso conjunto com o estimar, no sentido de rentabilizarmos o mais possível a gestão da carteira de seguros do município. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador António Pombinho. Quero lamentar que, depois de tantas reuniões a questionar o Executivo Municipal sobre esta matéria e de algumas insinuações sobre a forma como este processo tinha sido seguido, não tínhamos agora aqui os Srs. Vereadores do Partido Socialista para comprovar a informação que foi dada e a total transparência e correção do processo. Naturalmente, a informação foi-lhes distribuída e podem, mesmo assim, à revelia, tomar consciência de que as insinuações e dúvidas que levantaram nas últimas reuniões não tinham qualquer fundamento. Vamos então, se não houver mais intervenções, passar à votação do ponto 14, proposta 62. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade com a ausência dos Srs. Vereadores do Partido Socialista. Passamos ao ponto 15, proposta 83, para aprovar a transferência de verba à Associação para o Ensino Profissional em Transportes e Logística. Sr. Vereador António Pombinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores bem se lembram, no final do ano passado, numa discussão sobre o tema IP-Trans, referi o esforço que estava a ser feito pelos três associados, pela Associação Empresarial do Setor de Transportes de Mercadorias, a ANTRAN, pela Federação dos Sindicatos do mesmo setor e pela Câmara Municipal, no sentido de fazer uma discussão profunda sobre a situação do IP-Trans e as medidas que era necessário tomar para dar resposta, digamos, à degradação da situação da associação que é proprietária do IP-Trans e, portanto, da situação da própria escola. Isso foi possível fazer no final do ano passado. Decidimos, em conjunto, ao mais alto nível dos três associados, fazer digamos, um recentramento estratégico da atividade do IP-Trans, que tinha disperso a sua atividade por áreas que estavam longe dos transportes e logísticas, que foi a sua matriz inicial, e, portanto, aquilo que decidimos foi recentrar a atividade na área dos transportes e da logística, dando resposta a questões na área da educação e da formação e, portanto, fazendo com que os seus associados se revissem completamente na sua atividade. Decidimos também que o modelo de gestão que estava em vigor não correspondia às necessidades do IP-Trans, ou seja, o facto de 2 dos 3 diretores terem funções executivas e, portanto, serem, no fim de contas, decisores executantes e avaliadores da atividade, não permitia um distanciamento e uma qualidade de gestão que era absolutamente fundamental garantir e, portanto, decidimos alterar esse modelo de gestão, sendo que agora a direção do IP-Trans é composta por 3 elementos indicados, não executivos, indicados por cada um dos associados, um por cada um dos seus associados, e, portanto, houve eleições em dezembro, na data da Assembleia do IP-Trans, que também aprovou os documentos estratégicos e aprovou o plano de atividades para 2015. Uma das questões centrais no momento atual do IP-Trans é a possibilidade de ter uma gestão financeira que possa garantir os meios para que o IP-Trans possa, digamos, implementar
as decisões estratégicas que foram tomadas na Assembleia Geral de dezembro. É isso que está a ser procurado fazer com o envolvimento dos 3 associados e, portanto, aquilo que estamos, no fim de contas, é tentar consolidar a dívida com as entidades financeiras com quem o IP-Trans tem, digamos, contratado operações de crédito, no sentido de que, digamos, possamos ter, até ao final do atual ano letivo, condições para implementar, repito, as opções estratégicas que tomamos. Essas negociações continuam e o que se passa foi que, digamos, a situação de aperto de tesouraria do IP-Trans é muito grande e aquilo que estava previsto depois da decisão das deliberações da Assembleia Geral do IP-Trans, que em março pudéssemos, digamos, transferir 30.000 euros no sentido de garantir as condições de funcionamento e sempre por conta dos 600.000 euros iniciais que a Câmara Municipal não transferiu para o IP-Trans, portanto, é necessário, digamos, tornou-se necessário que eu trouxesse ainda hoje à Câmara esta proposta e, portanto, aquilo que proponho é que esta transferência de 30.000 euros possa ser antecipada algumas semanas no sentido de dar resposta a uma situação que é verdadeira de salários em atraso, conforme foi dito aqui na anterior reunião de Câmara, que, portanto, os colaboradores do IP-Trans, os trabalhadores, os professores do IP-Trans têm e, portanto, esta é a proposta que aqui apresento. Só mais uma informação adicional que penso que é relevante, que é relativamente aos terrenos que, digamos, fazem parte do contrato da Câmara. Portanto, a avaliação está a ser ultimada. O que se passa é que, na atual processo de revisão do Plano Diretor Municipal, digamos, a proposta que transitou ainda da administração anterior da Câmara, diz que o terreno que está contratualizado a possibilidade do IP-Trans o vender tem duas partes, digamos, uma parte para equipamento e uma parte onde aí sim é permitida a sua urbanização para construção. E, portanto, isso, digamos, criou alguma complexidade relativamente à elaboração da avaliação, que de qualquer forma esperamos estar na fase última, para que possamos trazer muito proximamente à Câmara Municipal uma proposta de revisão do contrato, de alteração do contrato existente entre a Câmara e a Associação que é proprietária do IP-Trans, no sentido que o IP-Trans possa tentar colocar no mercado, nas melhores condições possíveis, aquele terreno. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Intervenções sobre esta matéria? Naturalmente, os vereadores que colocaram esta questão na última reunião não estão presentes e, portanto, não podem questionar sobre a solução que agora aqui é apresentada. Portanto, vamos passar à votação. Vamos votar a proposta 83.15. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade com a ausência dos vereadores do Partido Socialista. Sr. Vereador Fernando Costa, faz favor. Uma breve declaração de voto. Votamos a favor, porque é muito preocupante haver ordenados em atraso. As pessoas que trabalham nesta instituição têm todos os direitos de verem o seu esforço laboral compensado. De qualquer forma, também é preocupante algum desequilíbrio nesta instituição em termos de funcionamento e o ano letivo deve ser concluído, não faria sentido outra coisa, mas os sócios devem de ponderar este desequilíbrio financeiro em termos futuros para se encontrarem as melhores soluções duradouras, sustentáveis, sem que a Câmara também tenha que estar aqui constantemente a ter que ir em socorro dos aflitos. Fica-nos bem, é uma atitude bonita, mas não é uma atitude muito pragmática. Terminei. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vamos então... Sr. Vereador Nuno, peço desculpa. Não é para uma declaração de voto, era para pedir ao Sr. Vereador António Pombinho que nos autorizasse que as declarações que preferiu ficassem em ato. Muito bem, até porque há vereadores que não estão presentes e podem querer ler as declarações do que foi aqui dito. Portanto, vamos passar ao ponto 16, proposta 84, para aprovar a revogação do contrato de aluguer operacional de veículos automóveis número 16 de 2013, bem como a minuta de acordo de revogação do contrato. Sr. Vereador Tiago Matias. Sr. Presidente, esta é mais uma medida do ponto de vista da racionalização das despesas que estamos a tentar diminuir no nosso município. Trata-se de 8 viaturas que estavam afetas
no anterior Executivo aos gabinetes dos vereadores, que achamos nós podemos racionalizar ou dispensar estas viaturas sem prejuízo do trabalho dos próprios gabinetes. É por isso uma medida que traduz diretamente a poupança de 72 mil euros, que tem o valor que tem, mas que é mais uma medida que faz reduzir a despesa do nosso município. Dizer ainda que este processo só pode ser feito a partir de julho de 2014, pois era quando terminava o primeiro ano onde é possível a rescisão antecipada dos contratos de AOV. É por isso, portanto, que deixo à consideração a votação para rescisão deste lote relativamente às 8 viaturas que estavam anteriormente afetas aos gabinetes dos vereadores. Muito obrigado, Sr. Vereador. Esta proposta, de facto, corresponde a uma medida que esta administração tomou e que era seu compromisso eleitoral, que era de reduzir substancialmente os gabinetes da variação. Era, no fundamental, a estes gabinetes que no mandato anterior estas viaturas estavam alocadas e, evidentemente, com a diminuição dos lugares nos gabinetes, uma parte destas viaturas passaram a ser desnecessárias para o trabalho do município, uma vez que não são viaturas compatíveis com outros usos que bem precisaríamos no trabalho dos serviços municipais. É, portanto, mais uma consequência das medidas de racionalização da gestão, de poupança e de boa gestão dos recursos da Câmara, que tem hoje aqui uma concretização que eu queria também saudar. Sr. Vereador Fernando Costa. Sr. Presidente, eu há dias fui às oficinas, até por outra razão. Se bem entendo, são cerca de 6 a 8 carros que se encontravam à entrada da oficina do lado esquerdo, cheios de pó, porque já não trabalhavam há muito, já não eram precisos há muito, e que alguém entendeu adquirir por razões que eu não percebo. 8 carros parados. Trata-se desses carros, não é? Se se trata desses carros, acho uma excelente opção da gestão camarária. Sr. Vereador Tiago Matias, faz favor. Sim, Sr. Vereador, os carros não estavam inoperacionais, eles tiveram uso, fizeram alguns quilómetros, mesmo assim, não estavam na bolsa comum, naturalmente, de todos os carros, e por isso decidimos, porque tinham esta função específica, como já disse o Sr. Presidente e bem, decidir esta poupança em virtude deste benefício do ponto de vista financeiro. Agora, eles não estavam completamente, como disse, cheios de pó mas, na verdade, eles não estavam, fizeram quilómetros, é certo, mas é como disse, desnecessários para o funcionamento e para a gestão do município. Muito obrigado, Sr. Vereador. O Sr. Vereador referiu que com esta revogação do contrato obtemos uma poupança de cerca de 70 mil euros. Vamos então passar à votação. Sr. Vereador, portanto, faz favor. Só uma dúvida que me surgiu, ou melhor, não uma dúvida, só mesmo uma precisão. Estes veículos estavam afetos, o gabinete dos senhores vereadores tinham responsabilidades e tinham pelouros atribuídos, não aos outros. É uma precisão muito importante, naturalmente, trata-se disso, dos seus vereadores que tinham pelouros atribuídos e, portanto, faziam parte da administração anterior de forma efetiva e executiva. É uma precisão importante, de facto, havia outros vereadores, como é o caso do Sr. Vereador Nuno Botelho, que também era vereador e não dispunha destas viaturas. Portanto, vamos passar à votação do ponto 16, proposta 84. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade com a ausência dos senhores vereadores do Partido Socialista. Tínhamos agora, no ponto 17, a proposta 70, que já não está porque acedemos a transferi-la para o início da ordem do dia para que pudesse ser votada, uma vez que tinha cronologicamente entrado primeiro, antes do ponto onde se resolvia efetivamente o problema que na moção era suscitado. Infelizmente, os senhores vereadores do Partido Socialista não estiveram para a votação depois do ponto em concreto, resolvendo abandonar a sala. Passamos, por isso, diretamente para o período do público. Temos uma inscrição do Sr. Edgar Simões. Faz favor, Sr. Edgar Simões. Obrigado. Então, muito boa noite, senhoras e senhores. Irmaçar com um problema que podia ter sido resolvido se a direção da CIMAR tivesse respondido aos problemas que lhes pus por escrito
mas como ignoraram, não vejo-me obrigado a vir aqui pôr o problema. E o problema é sobre a reparação da redistribuição de águas. Eu moro em São Sebastião de Guerreiros, a minha casa dá serventia para a Estrada Nacional 8. Naquela zona há sempre muitas fugas de água, os tubos a arrebentarem. Claro, agora há caminhões de 40 e 50 toneladas a passarem e, com velocidades, e depois, com a crise, há um aumento de tráfego substancial. E se as reparações não forem feitas como deve ser, de facto, continuam a arrebentar. E é o que acontece. De facto, eu não tenho palavras, técnico que sou, e dirigente já fui, não tenho palavras para descrever os maus trabalhos que são feitos naquelas reparações. É absolutamente horrível e não fazem maus trabalhos para pouparem tempo, porque demoram uma eternidade. As equipes já foram de 8 homens, agora são de 5, continuam a ser demais. E a maneira como os trabalhos são feitos, porque não vejo lá um engenheiro ou engenheira, um técnico responsável a verificar. Não, há um chefe de equipe que anda de mão nos bolsos e de sapatos domingueiros a passear de um lado para o outro, depois vai almoçar durante 2 horas, não sei se o almoço é de 2 horas, às vezes passa mais, e não há qualquer sistema naquela reparação. Os inertes não são estabilizados, atiram com os inertes para cima das tubagens com a retroescavadora, inertes enormes, grandes bocados de asfalto que são arrancados de escavadora. Os trabalhos não são dirigidos de maneira nenhuma decente. Eu devo dizer, o Sr. Presidente não se lembra, que é um bocado mais jovem, mas havia cantoneiros antigamente a reparar as nossas estradas e valetas. Esses homens, que eram de certeza a maior parte analfabetos, porque naquela altura, de facto, a nossa instrução estava muito má, fariam melhores trabalhos, muito melhores, do que estão a ser feitos. E depois, claro, isto tudo se manifesta em grandes despesas para o erário público, neste caso a Câmara Municipal, que nós suportamos, os munícipes, com todos os impostos que pagamos, que eu até acho bem que se paguem impostos, mas que não é para serem, enfim, não é estragar, eu sei lá, não tenho palavras para dizer o que é feito. E, de facto, se os responsáveis não saírem dos gabinetes, não forem ver para porem cobro a isto, porque isto é uma situação, Sr. Presidente, que já se arrasta há anos. Por isso o senhor herdou, a sua herança é muito má, de facto, aqui nesta Câmara. E não é fácil modificar maus hábitos que há na maior parte do pessoal. Eu podia estar agora a dar os termos técnicos, embora eu não seja engenheiro civil, mas tenho conhecimentos suficientes para descrever, como descrevi nos e-mails que mandei à CIMAR, o que estava mal feito e até a produtividade do pessoal. Mas devo também dizer que há 3 dias mandei outro e-mail onde tive que dizer bem, ainda bem, do chefe de equipe que foi lá passar 2 meses fechar as valas, pôr as massas quentes, como sabem, enfim, compactar. Porque digo uma coisa, se 50% dos responsáveis, dos chefes de equipe, em si, da Câmara, do CIMAR, fossem como aquele homem, a produtividade e a qualidade aumentava 200%. E eu refiro, se 50% fossem como ele, a produtividade e a qualidade aumentava 200%. Por isso mostra a má qualidade e a má produtividade das equipes que andam aí na rua a estragar o nosso dinheiro, que é o dinheiro da Câmara Municipal. Eu tinha outros pontos, mas vão ficar por este. E gostava de fazer aqui, se me dá licença, uma pequena nota só para fechar. Queria, de facto, se fosse possível, para o público falar no início das sessões. Eu tive aqui 3 horas e meia,
um bocado mais à espera, que não dei por perdido e devo congratular as bancadas do PSD e do PCP. De facto, esta reunião teria sido muito mais proveitosa com estas duas bancadas só. Não tenho, de facto, a reunião também tenho a dizer, não começou a horas, o que é mau. E desculpe, Sr. Presidente, mas eu acho que o intervalo que fez, o senhor disse vamos a um pequeno intervalo, eu preferia que tivesse dito um intervalo de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e que as pessoas cumprissem, porque é um grande defeito dos portugueses é não cumprirem com horários e com tempos. E é tudo. Queria agradecer o vosso tempo e pedir desculpa do tempo que vos tomei. E gostava imenso de ter uma resposta, de facto, pelos diretores da CIMAR, aos problemas que eu lhes pus, especificamente, e não 2 e-mails que mandaram a dizer as massas já foram postas, ignorando totalmente todos os problemas que eu tinha posto nos meus e-mails. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Edgar Simões. Eu queria, em primeiro lugar, dizer-lhe que não vem aqui maçar-nos nada, é o seu direito e é para isso que existe este período do público. Ele hoje, de facto, foi um pouco mais tarde do que é habitual. Queria dar-lhe uma explicação também em relação ao horário de início da reunião. Normalmente começamos a horas ou quase a horas. Hoje tivemos aqui uma apresentação a todos os vereadores em relação a um plano de acessibilidade aqui no centro de Loures. De facto, demorou um pouco mais de tempo que estava previsto e foi essa a razão do atraso inicial. Quanto ao intervalo, é verdade que eu hoje não disse a duração, costumo dizer, ele foi necessário porque era preciso conciliar alguns dos textos, como depois foi visível quando retomámos, mas concordo consigo que às vezes é difícil cumprir os horários dos intervalos, e aqui às vezes também procuramos que seja o melhor possível. Quanto às questões que colocou, elas vão ter que ser respondidas. Eu amanhã vou junto do CIMAR ver que tipo de resposta lhe foi dada e, se for possível, poder dar uma resposta mais concreta e mais desenvolvida, se assim houver necessidade. Queria dizer-lhe também que, em relação a outras questões que referiu, os nossos trabalhos na via são, em regra, pode não ser em permanência, mas são sempre acompanhados por um técnico superior, por um engenheiro, normalmente, que supervisiona, pode não estar sempre no local, mas supervisiona esses trabalhos. E nós, evidentemente, temos, por vezes, problemas de eficácia, isso é verdade, não há como negar, mas também os nossos trabalhadores, por vezes, trabalham em condições muito difíceis, não têm tido uma vida fácil nos últimos anos, cada vez ganham menos e cada vez a sua situação é menos valorizada, mas isto não nos deve impedir de exigir o máximo de competência, o máximo de produtividade. É essa a nossa filosofia. Total apoio aos direitos de quem trabalha, mas também necessidade de garantir que o trabalho existe, é feito e é posto em favor das populações, porque é para isso que nós estamos cá todos. Quer quem está eleito, quer quem é trabalhador do município, é para servir as populações. E essa tem de ser a nossa filosofia. Portanto, aí naturalmente também há o que aperfeiçoar. O senhor falou também em relação ao fecho das valas, de que vamos abrindo quando há rupturas. Eu queria dizer-lhe que nós aí tivemos já uma melhoria significativa no atraso que temos no fecho dessas valas no final do ano passado, mas no período do Natal voltámos a ter um maior atraso. Estamos a tomar agora medidas no CIMAR para aumentar a capacidade de resposta, porque neste momento não estamos sequer a ter capacidade, ou até há pouco tempo, para fechar aqueles que abrimos todas as semanas quando há rupturas, e, portanto, significa que o tempo vai sendo cada vez maior para a sua reparação. É um problema muito sério, mas estamos a trabalhar para aumentar a capacidade de resposta nessa matéria. Em concreto, vai contratar-se uma empresa para reforçar a nossa capacidade e fazer esses trabalhos, de forma a que possamos ter esse problema resolvido, digamos, nos próximos meses, e que, a partir do início do verão, não haja muito tempo entre o fim da reparação da conduta e o tapar do buraco e a pavimentação que, por vezes, é necessária. Quanto às rupturas,
Sr. Edgar Simões, nós temos problemas sérios no nosso Conselho nessa matéria. Ao longo de vários anos, dos últimos anos, não foi feita de forma planeada uma reparação e manutenção e renovação das redes, algumas das quais são muito antigas, e naturalmente agora pagamos esse preço, porque quanto mais velhas são, sobretudo se lhes aplica mais pressão, porque aumenta o número de habitantes e o número de casas com água canalizada, é evidente que isso depois tem consequências nos rebentamentos. É um problema muito sério que não se vai resolver de um momento para o outro, mas em relação ao qual estamos a dar alguns passos. Designadamente, planear as intervenções de acordo com os principais locais problemáticos, onde há mais rupturas, terem prioridade. Vamos fazer já alguns investimentos este ano em vários pontos do Conselho, quer do Conselho de Louros, quer do Conselho de Odivelas, com estas prioridades. Estamos a desenvolver o trabalho fazendo projetos, a maior parte deles internamente. Também não havia, antes de entrarmos em funções, projetos feitos para poder fazer-se a intervenção, isto é, mesmo que houvesse muito dinheiro, mesmo que houvesse disponibilidade, não havia o projeto para ir fazer a obra, e sem esse projeto isso não pode acontecer. Neste momento estamos a recuperar esse atraso, com a intenção de, em 2015 e 2016, haver um conjunto significativo de intervenções nas redes de água, que não resolverão todos os problemas, mas que serão um início da renovação sistemática que temos de ter nestes problemas, na questão das águas. Portanto, quanto às suas perguntas, terão uma resposta adequada. Amanhã mesmo vamos procurar detectá-las. Agora já não lhe posso dar a palavra outra vez. Lamento, mas agora... Não, mas não pode ser. O regulamento não permite isso. Só pode falar uma vez, senão estávamos aqui num ping-pong que não... Mas pode entregar um documento se quiser. Muito bem, já vamos registar isso. Alguém já vai registar isso e detectaremos isso com facilidade. Não sei se algum dos senhores vereadores quer intervir sobre este ponto. Muito bem. Então, se estamos no final da sessão, vamos votar a ata em minuta. Quem vota contra... Quem se abstém, foi aprovada por unanimidade com a ausência dos senhores vereadores do Partido Socialista. Muito obrigado a todos, boa tarde.